Para a glória de Deus, o nosso Pai. Deus é maravilhoso, Deus está presente. Glória a Jesus, o Espírito Santo está aqui conosco nesta manhã para abençoar a nossa vida. Glória a Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 16. Olha só o que o Senhor Jesus entra dizendo aqui neste versículo. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Amém? Somente até aí. Levante a sua mão e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Sentem um pouco, desocupem suas mãos. Que maravilha! Glória a Jesus, Deus é maravilhoso. Hoje nós estamos aqui nesta manhã e eu gostaria de falar sobre quem é o autor das doenças. Amém, meus irmãos? Porque Deus me despertou para falar sobre este tópico, sobre este tema. Deus me despertou para falar sobre isto porque os cristãos, nós de uma forma em geral, devemos tomar muito cuidado para nós não cairmos na cilada do diabo e não sermos enganados por ele. E podemos dizer assim, com relação à tese de que muitas pessoas utilizam, de que não é Satanás que coloca a enfermidade nas pessoas, e sim o próprio Deus. Então, existem muitas pessoas que acham que é o próprio Deus, ou que é Deus que coloca enfermidade nas pessoas. E então, muitos crentes acreditam nisto, e muitas vezes até quando eles ficam sabendo que tem algum irmão da igreja, alguma pessoa que está doente, eles até dizem assim: é Deus que está cobrando dele. E esta é uma colocação muito errada, porque não é Deus que coloca doença nas pessoas. Deus permite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas por que muitas vezes Deus permite que Satanás coloque uma enfermidade em um crente, em uma pessoa? Porque através daquela obra de Satanás, que ele vai lá e fere a pessoa com uma enfermidade, o Senhor Jesus realiza o milagre na vida daquela pessoa, manifesta o poder de Deus e leva a pessoa ao conhecimento do poder salvífico de Jesus e do poder miraculoso do nosso Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Então, em tudo isto, Deus apenas permite, mas não é Deus que coloca a enfermidade nas pessoas. Amém, pessoal? Então, quando você ouvir alguém dizendo: ah, não, fulano está doente, ali é Deus que está pesando a mão sobre ele. Não, é Deus que está, entendeu? Não aceite este tipo de colocação, porque Deus não põe doença em ninguém. Amém, meus irmãos? Porque se Deus colocasse a doença nas pessoas, ninguém seria curado. Amém, meus irmãos? Ninguém seria curado. Porque o poder de Deus ninguém desfaz. Ninguém pode desfazer daquilo que Deus faz. Mas o nosso Deus é poderoso para desfazer daquilo que Satanás faz contra nós. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Então, nós vemos aqui que, por exemplo, o livro de Evangelho, o Evangelho segundo escreveu São João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 10, no versículo 10, o Senhor Jesus nos afirma que Satanás é o ladrão destruidor. Então ele diz o quê? Ele diz que o diabo, que o ladrão, que é o diabo, que é Satanás, quando ele se refere ao ladrão, ele está se referindo a Satanás. Ele diz assim: não vem senão a roubar, matar e destruir. Aí ele diz: mas eu vim
para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Então é isto que Deus quer. Deus quer que eu tenha vida com abundância. Deus quer que você, que nós tenhamos vida com abundância. É isto que Deus quer. O que Deus tem para mim é vida com abundância. Agora, quando nós pegamos a palavra de Deus e nós vamos analisar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, você pode pegar lá pelo versículo 52 e você ir à frente, 50, até mais ou menos os 56, 55, 56, você verá que a Bíblia Sagrada diz que Deus, primeiro, nos primeiros versículos do capítulo 28 de Deuteronômio, Deus está citando muitas bênçãos que poderão acontecer na nossa vida, tudo isto se nós obedecermos a sua palavra, porque ele diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti, capítulo 28 de Deuteronômio, no primeiro versículo ele entra dizendo: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se você não se desviar dos seus mandamentos, se seguir os seus estatutos. Ele vai dizendo lá: se andares conforme os meus estatutos, não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, se fizer conforme tudo o que está escrito nesta lei, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí ele sai citando: bendito tu serás ao entrares, bendito tu serás ao saíres, bendito tu serás no campo, bendito tu serás na cidade. Então, quando você obedece, essas bênçãos, todas estas bênçãos virão sobre você. E quando você vai lendo lá esses primeiros versículos do capítulo 28 de Deuteronômio, você verá também que ele diz ainda mais. Ele diz que por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então você vê que tudo isto vem para nós quando nós obedecemos a palavra de Deus. Agora, quando é que os problemas começam a surgir na nossa vida? Justamente quando nós deixamos de obedecer e começamos a desobedecer a palavra de Deus. Então, quando nós entramos pelo caminho da desobediência, que é uma opção própria, obedecer ou desobedecer é uma questão de opção. Pessoas decidem. Amém, meus irmãos? Então, existe uma condicional. Se você obedecer, essas bênçãos virão sobre ti. Se você desobedecer, aí as maldições virão. Então, maldições vêm quando nós desobedecemos, e bênçãos vêm quando nós obedecemos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus afirmando neste livro de João, como eu falei, capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para quê? Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio matar, ele veio destruir as pessoas. Mas o Senhor Jesus veio para que eu tenha vida com abundância. Então, eu quero vida com abundância, então eu preciso andar conforme e de acordo com a palavra de Deus. Se eu me esforçar, porque nós sabemos que nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós conseguimos alcançar a perfeição, ou nenhum de nós conseguiremos alcançar a perfeição aqui na terra. Na terra ninguém conseguirá ser perfeito. Quando você não erra em uma coisa, você erra em outra. Mas existe a questão do esforço e do relaxamento. Quando nós nos esforçamos, Deus nos ajuda. O Senhor Jesus nos justifica. Quando nós relaxamos, sofremos as consequências. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio para quê? Ele veio para que eu e você, para que nós, para que o povo de Deus, para que a igreja de Deus tenha vida e vida com abundância. É isto que o Senhor Jesus quer. Embora o mundo esteja em crise, embora o mundo esteja em aflição, mas aqueles que estão em Cristo estão em uma vida de abundância, abundância de paz, abundância de alegria, mesmo no meio de toda esta confusão, de todo este caos que o mundo está vivendo. O mundo está em crise, mas a igreja não está em crise, a igreja está em Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Bendito seja Deus. Então nós vemos aqui, o nosso tema é: quem é o autor das doenças? Aí nós vemos o Senhor Jesus nos mostrando no capítulo 10, versículo 10 de João, Satanás como ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Depois nós vemos também e entendemos e vemos bem que no capítulo 5 do mesmo Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia nos mostra que Satanás pode oprimir uma pessoa por muitos anos. Muitos anos. Quantas pessoas que viveram anos e anos oprimidos na macumba, na bruxaria. É verdade ou não é?
servindo como cavalo de Satanás, pessoas que viviam oprimidas, pessoas que viviam assustadas, aflitas, o diabo dentro da casa delas. Uma certa feita, eu fui chamado por um irmão, uma pessoa me pediu para ir na casa de uma pessoa lá num povoado, no interior de uma cidade, entendeu? E quando aquela pessoa veio conversar comigo, aquela pessoa veio me dizer que aquela família lá naquele interior, lá naquele povoado, precisava que um pastor fosse lá para fazer uma oração, porque tinha um demônio que oprimia aquela família até durante o dia. A família não tinha paz, porque o diabo fazia tantas artes que até as pessoas que iam orar lá saíam correndo com medo. E aquele rapaz veio, me chamou, conversou comigo. Aí eu conversei com os 2 obreiros, que era uma equipe que fazia parte da minha equipe de oração, e eu disse, vamos lá. Aí eu disse, Joelma, você fica. A Joelma disse, não, eu vou também. Aí a Joelma foi comigo. Nós chegamos lá. Quando chegamos lá, a família contando para nós que até durante o dia, uma casa isolada, meus irmãos, incrível aquilo. Uma casa isolada, ficava dentro de um sítio, aquela casa, só aquela casa ali. E eles ouviam as pedradas, o diabo jogava pedras em cima da casa, no telhado. E a família vivia, aquele povo vivia tudo assombrado. Então nós vemos que o diabo, ele oprime as pessoas. O diabo, e ele pode ficar anos oprimindo alguém. Quantas pessoas que foram oprimidas 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. A Bíblia aqui nos mostra este homem que foi oprimido. Quantos anos? 38 anos. 38 anos oprimido pelo diabo. E nós vemos que quando o Senhor Jesus chegou ali, que a Bíblia diz que era uma festa que havia em Jerusalém, e o Senhor Jesus, ao invés de subir para o lugar onde estava acontecendo a festa, ele subiu ao lugar onde as pessoas sofredoras estavam. Então muitas vezes as pessoas imaginam e pensam que o Senhor Jesus estará ali onde está tendo festa, onde está tendo aquela coisa. O Senhor estará onde tem pessoas sofridas. E nós vimos que o Senhor Jesus, se aproximando ali, ele sabia que aquele homem tinha 38 anos, que estava naquela situação, paralítico, deitado numa cama, impotente, não se levantava, não podia cuidar da família, não podia ter uma vida normal. 38 anos, e o Senhor Jesus se aproximou daquele homem para libertá-lo. Há quantos anos o diabo estava oprimindo aquele homem? Então nós vemos que Satanás pode levar muitos anos oprimindo uma pessoa. Quantas pessoas, como disse, que ficou tantos anos sendo oprimidos pelo diabo, sendo oprimidas por Satanás. Mas quando alguém chegou com a palavra de Deus, levou uma mensagem do Evangelho, convidou aquela pessoa a vir um culto em alguma igreja, e chegando lá o Senhor Jesus libertou aquela pessoa, e hoje aquele homem, aquela mulher é uma nova criatura para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia! Glória a Jesus. Nós vemos também aqui que o Senhor Jesus veio para mudar a situação das pessoas. Enquanto Satanás, ele pode oprimir pessoas por muitos anos. Satanás pode levar anos, pode levar 10. Por exemplo, esse texto que nós lemos de Lucas, o capítulo 13, o versículo 16. Nós vemos que o Senhor Jesus chegou ali na sinagoga, num dia de sábado, justamente para libertar uma mulher que estava há 18 anos. 18 anos oprimida por Satanás. É o próprio Jesus que diz, e não me convinha soltar esta filha de Abraão. Agora imaginem só, a mulher era filha de Abraão, era descendente de Abraão, e Jesus sabia disto. Então muitas vezes as pessoas pensam, não, mas e por que esse crente está doente? E por que esta crente está doente? Por que essa serva, ela não é serva de Deus? Não é a mulher aí do círculo de ação? Oh, não é o pastor? Oh, não é a irmã lá que é a pastora da igreja? Oh, ela não é aquela que é ministro do louvor? Oh, ela não é a líder do ministério da oração? E por que está doente? Mas aqui a Bíblia nos mostra que aquela mulher era descendente de Abraão. E Jesus disse, filha de Abraão. Então, se ela era filha de Abraão, o próprio Jesus conceitou aquela mulher e definiu aquela mulher como uma pessoa salva. Filha de Abraão. Quem é filho de Abraão é salvo. Diga glória a Deus. Então nós vemos o próprio Jesus dizendo, olha, em outras palavras ele queria dizer assim, esta mulher é uma salva.
Mas Satanás estava prendendo ela há 18 anos. Porém eu cheguei agora para libertar esta mulher. Aleluia! Então nós vemos aqui. Nós vemos, muitas vezes as pessoas ficam abatidas. E esta palavra é justamente para irmãos que muitas vezes ficam abatidos em casa. Por que eu estou doente, meu Deus? Por que eu estou enfrentando esta situação, meu Pai? Meu Deus, será que eu estou em pecado? O que está acontecendo comigo? Aquela mulher era filha de Abraão. O próprio Jesus falou isto. E ele disse, e não me convinha soltar essa filha de Abraão? Pois é, o Senhor Jesus nesta manhã está soltando pessoas aqui. O Senhor Jesus nesta manhã está libertando pessoas aqui de alguma situação que o diabo estava causando para você. Não me convinha soltar esta filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos. Vocês veem como é Satanás? Ele pode segurar as pessoas, ele pode prender as pessoas, mas ele só fará isto até o dia que Deus permitir. Por isso que eu digo, Deus apenas permite, mas Deus não causa males a nenhum de nós. Deus permite certas situações, mas quando Ele permite até um tempo. Quando nós nos despertamos para a realidade e reconhecemos o poder de Deus, aí sim, Ele entra com a sua ação poderosa, age no nosso favor, nos dá a vitória, quebra a corda do diabo, corta a lança de Satanás e dá vitória para aqueles que confiam na sua palavra. Aleluia! Então nós vemos aqui, Jesus veio para mudar a situação da humanidade. Jesus veio para me envergonhar? Não. Jesus veio para envergonhar você. Você é um crente fraco, vamos supor, né? Como dizem as pessoas para ele. É porque aquele crente fraco, você vê, Jesus vai envergonhar ele. Jesus não envergonha ninguém. Jesus não envergonha ninguém. Quando você vê uma pessoa, aquela pessoa está fraca na fé, até mesmo está fazendo certas coisas que não deveria fazer, o Senhor Jesus veio para mudar a situação da humanidade. Ao invés de envergonhar aquela pessoa, como muitas vezes pessoas ficam falando por aí, o Senhor Jesus vai preparar alguém para ajudar aquela pessoa a melhorar. É assim que Ele faz. Então nós vemos que o Senhor Jesus, por que o Senhor Jesus veio para mudar a situação da humanidade? Ele veio para mudar a situação da humanidade, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que a Bíblia Sagrada diz o seguinte: pelo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Foi Deus que ungiu Jesus de Nazaré. E Deus ungiu Jesus de Nazaré para quê? Ou como? Como que Deus ungiu? Deus ungiu com o Espírito Santo. Ele ungiu com virtude. Ungiu com poder. Foi isso que Ele fez. Diga glória a Jesus. Então, pelo que Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com poder, com virtude, o qual andou fazendo bem. Ele andou fazendo bem. Jesus andou fazendo bem. Jesus não faz mal a ninguém. Jesus só faz o bem. Jesus fez o bem para nós hoje. Ele trouxe a gente aqui. Olha você aí. Você poderia não estar aqui. Satanás não queria que você estivesse aqui. Que você estivesse aqui escutando esta palavra agora. Satanás não queria que você que ligou em casa, ligou seu monitor, ligou seu aparelho para assistir essa live, Satanás não queria também que você estivesse aí. Satanás não queria que você confiasse no poder da palavra de Deus. Diante de todo esse caos que está acontecendo aí, entendeu? Diga glória a Deus. Diante de todo esse caos que o mundo está vivendo, Satanás queria que você estivesse agora duvidando do poder de Jesus Cristo. Mas olha aí a igreja aqui, você está aqui. Você está aí, você está neste lugar glorificando a Deus porque você acredita que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos.
Ele andou fazendo o bem para todo mundo. E ainda ele também saiu curando a todos os oprimidos do diabo. Onde tem um oprimido do diabo, Jesus vai lá, arrebenta com Satanás, repreende ele, quebra as correntes do mal, liberta o seu povo e dá vitória aos seus filhos, porque ele foi ungido. Ele foi ungido para isto. O Senhor Jesus foi ungido justamente para libertar, para curar todo mundo que está oprimido pelo diabo. Diga glória a Deus. Por isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio para mudar a situação da humanidade. Muitas vezes não muda a situação de determinadas pessoas, porque essas pessoas não querem se render ao seu poder diante da sua palavra. Mas aqueles que se rendem diante de Cristo, aqueles que se colocam, se derramam, se lançam aos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é poderoso para mudar a situação deles. Mudou a minha, mudou a sua, mudou a nossa, e tem poder para mudar a situação de toda a humanidade. Nesta manhã ele está presente aqui neste culto para abençoar a vida de cada um de nós que aqui estamos. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, com virtude, aleluia, para curar todos os oprimidos do diabo. Alguém diga glória a Deus. Quem é o autor da doença? É o nosso tema. O autor da doença é Satanás. Alguém diga assim: é Satanás. É Satanás. Mas graças a Deus que o autor da doença é Satanás, porque o nosso Jesus é o autor da saúde, é o autor da vida, é o autor da paz, é o autor da prosperidade, é o autor da vitória. Quem pode levantar a sua mão e dar um glória bem forte aí? Aleluia! Satanás é o autor das enfermidades. Lucas 13:16, conforme falei pouco instante. Então, nós vemos que aquela mulher, mesmo sendo filha de Abraão, Satanás estava prendendo ela, oprimindo ela há 18 anos. O Senhor Jesus chegou e libertou a mulher. O Senhor Jesus diz em sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nesta manhã o Senhor Jesus está aqui. Mateus 18:20. O Senhor Jesus está aqui no nosso meio. O Senhor Jesus está aqui porque a palavra dele está aqui. Nós estamos reunidos em nome dele e ele está realizando uma obra maravilhosa nesta manhã, neste lugar. Glória a Deus. Assim como ele libertou aquela mulher que há 18 anos estava presa, ele também está libertando pessoas aqui nesta manhã, está dando vitória. E muito mais ainda, o Senhor Jesus está indo a longa distância, porque para ele não tem distância. Glória a Deus. Ele está indo aonde, pastor? Ele está indo na casa daquela pessoa da sua família. Ele está indo lá onde aquela pessoa vive. Quem sabe tem alguém aqui que veio nesta manhã buscar a cura por alguém da sua família que está internado, por alguém da sua família que está doente. O Senhor Jesus garante a cura, garante a libertação, garante o milagre. Ele pode manifestar o seu poder em qualquer distância para realizar a obra, para que o nome dele seja glorificado. Quem pode glorificar a ele, exalte ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Deus não é o autor das enfermidades. Jó capítulo 2, versículo 7. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando Satanás saiu da presença de Deus, porque ele foi lá diante de Deus para acusar Jó. Ele foi dizer: ó, tá vendo lá? Ó? Aí Deus fala para ele: você viu, meu? Mas você estava onde? Eu estava rodeando a terra, fazendo um passeio por aí. Aí Deus disse assim: você observou meu servo Jó? Olha como Deus chama servo. Quem é servo de Deus aí? Quem é servo? Ah, tem gente aí que não, eu tenho que me chamar de profeta. Eu sou missionária. Entendeu, gente? Diga glória a Deus, igreja. Eu e a minha esposa viajou comigo em torno de 4 países e não se intitula missionária. Eu viajei 22 países fazendo missões, não me intitulo missionário. Tem gente que foi ali na roça, já estou ungido missionário. Mas aqui Jesus chamou Jó de servo dele. Então a posição de servo já é suficiente para nós. Se você estiver sendo visto por Deus como servo, você já está em uma posição muito boa. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Se Jesus estiver me chamando de servo, quem disse que eu quero que Jesus me chame de pastor? Eu quero que me chame de servo. Se ele me chamar de servo, meu Deus do céu, já está maravilhoso. Ser servo de Deus já é uma maravilha. Diga glória a Deus, igreja. Então Deus chega para Satanás e diz: observastes o meu servo Jó?
Aí ele diz, eu vi ele lá, mas também do jeito que você exalta ele, rico, abençoado, tira tudo que ele tem e você vai ver ele blasfemar na tua face. Olha só como Satanás é. Aí Deus disse, tá bom, vai lá, faz lá o que é que tu quer fazer. Agora só não toque na alma dele, não toque na vida dele, na sua vida Satanás não vai tocar. Diga glória a Deus. Em nossa vida Satanás não pode tocar. Ele pode tirar a saúde, ele pode tirar o dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser fazer. E ele fica sabendo, se ele tirar a minha saúde, Deus me devolve muito melhor do que antes. Se ele tirar a nossa prosperidade, Deus nos prosperará 3, 4, 5, 10 vezes, muito mais ainda. Diga glória a Deus, igreja. Então nós vemos que Satanás vai lá e fere Jó com uma chaga. Você está entendendo? Com uma chaga mortal. Foi uma chaga terrível, uma chaga maligna. Era uma chaga maligna para acabar com a saúde, com a vida de Jó. A ideia do diabo era o quê? Com essa chaga aqui, do jeito que eu vou fazer, essa chaga ferir, ele será ferido, ferirá ele da planta dos pés até o alto da cabeça. Vocês já imaginaram? Planta dos pés, quer dizer, nem em pé o homem não podia ficar, nem andar não podia, porque na planta dos pés, quer dizer, na sola dos pés estava tudo ferido, carne viva. Ele não podia nem ficar em pé. Deitar também não, gente, que situação. Que era que o diabo queria? O diabo queria afetar a mente de Jó, para Jó entrar em depressão profunda, para Jó perder as forças espirituais, para Jó perder o senso do que era Deus, para Jó perder o prazer pela vida, desejar a morte, ao ponto de que a mulher de Jó se fragilizou muito mais. Ela não estava ferida, porque o diabo queria era Jó e não ela. Ela não tinha um compromisso com Deus, Jó é que tinha compromisso. O diabo está procurando gente que tem compromisso com Deus, está querendo ferir essas pessoas, mas Satanás precisa saber que quem tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com ele. E Satanás então, sabendo do compromisso de Deus, ou seja, de Jó para com Deus, foi lá feri-lo, e feriu de tal forma que tentou fragilizar Jó, mas Deus disse para ele, olha, toque em tudo que ele tem, menos na vida. Mas ali Deus queria falar da alma dele, então Deus queria dizer assim, não toque na alma dele. Uma versão da Bíblia fala, não toque na alma. Deus queria dizer, não toque na mente. Satanás pode tocar em tudo que você tem, ele só não pode tocar na sua mente. Enquanto a sua mente estiver firme, como diz o profeta Isaías no capítulo 26, no versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, se a sua mente estiver firme em Deus, o diabo pode levar você para o caos que ele levar. Deus vai tirar você de lá através do seu pensamento. Deus irá realizar uma obra gigante para que o nome dele seja glorificado na terra. Aleluia! Toque em tudo que ele tem, menos na vida, menos na alma. E o diabo foi lá, tocou, feriu Jó todo. Jó estava no caos, o caos que eu não queria estar, que você, que nenhum de nós gostaríamos de estar. Mas Jó experimentou aquele caos, mas ele também experimentou uma graça maravilhosa, um poder que ninguém nunca experimentou antes. Foi o que Jó teve a oportunidade de experienciar. Meu Deus do céu, experienciar foi aquilo que aconteceu. Jó foi para o caos que nenhum de nós gostaríamos de ir, mas também Jó viveu momentos que nenhum de nós nunca vivemos na nossa vida. Ele viu Deus Todo-Poderoso mudar a sua situação da noite para o dia. É isto que Deus está fazendo nesta manhã na vida de pessoas aqui nesse lugar. Satanás é o autor da enfermidade, mas o nosso Deus é o autor da vida, da saúde, da paz, da vitória. Receba aí agora na sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o nosso Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. As pessoas precisam ter a consciência, reconhecer que o nosso Deus é o autor da vida. O nosso Deus permite situações como permitiu a situação na vida de Jó. Nós sabemos que muitas pessoas estão atravessando determinadas situações que não gostariam de atravessar, porque Deus está permitindo que elas atravessassem. Mas o mesmo Deus que permite que muitas coisas desagradáveis muitas vezes aconteçam em nossa vida, é o mesmo Deus que também entrará com a providência dele para mudar o quadro, para mudar a situação, para reverter o
estado que esta pessoa se encontra. Muitas pessoas entraram no pânico, muitas pessoas entraram em desespero. Por quê? Porque o diabo conseguiu afetar a mente delas. Quando vê as coisas tudo fechadas, meu Deus, o comércio vai fechar, e agora o que é que eu vou fazer, meu Deus? Está tudo fechado, e a minha empresa, e o meu comércio, e a minha loja, e agora o que é que eu faço? E os meus funcionários? Eu quero te dizer uma coisa: não deixe o diabo afetar a sua mente. Satanás é o autor dos problemas, mas o nosso Deus é o autor da solução. Receba a solução de Deus. Oh, deixam declama nama sundeama nama súria. Oh, aleluia! Engrandecido seja Deus. Satanás colocou a doença, o meu Jesus traz a cura nesta manhã. Satanás levou o caos na vida daquela pessoa, da sua família. O meu Jesus traz a solução e a vitória nesta manhã para aquela pessoa também. O meu Deus é o Deus que abre portas. Satanás, ele pode fechar, mas o nosso Deus é o Deus que abre. E o nosso Deus diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. O diabo não vai fechar, Satanás não vai fechar, o lockdown não vai fechar, não, a crise não vai fechar, ninguém vai fechar. A porta que Deus abriu na sua vida, na minha vida, na nossa vida, ninguém vai fechar. Aleluia, glória a Jesus. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus nesta manhã? Quem pode levantar a sua mão e dizer glória? Você em casa também pode dar glória nesta manhã. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui no jejum pela cura. Talvez você não esteja precisando, mas tem alguém da sua família que precisa. Talvez eu não estou precisando, mas tem alguém no hospital agora que está precisando, que precisa. E nós precisamos fazer alguma coisa. A igreja não pode se curvar, a igreja não pode ceder, a igreja tem que seguir em frente, porque tem alguém em algum lugar precisando da oração desta igreja. E quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Se nós pararmos, se nós deixarmos Satanás afetar a nossa mente com os problemas que de perto nos odeiam, porque a intenção maior do diabo não é a minha carne ferida, não é a sua carne ferida, não é o seu corpo ferido, é a sua mente ferida. Ele quer parar a sua mente, ele quer estagnar você, ele quer fazer você entrar no caos, ele quer fazer você chegar no limite. Mas o nosso Deus é tremendo e é poderoso, ele traz uma palavra para nos levantar. Ele está falando conosco nesta manhã: levante os seus olhos, olhe para o alto e levante a sua cabeça. É isso que ele quer que você faça nesta manhã. Eu quero orar. Quem quer orar, diga glória a Deus. Fica de pé que eu quero orar. Eu não sei, quem sabe você conhece alguém que chegou para você, ligou e disse: olha, fulano de tal da nossa família, fulano de tal, nosso conhecido, está nesta situação e pediu oração para você. Você fez uma oração lá na sua casa, mas ficou meio assim triste, porque tem notícias que quando elas chegam, elas vêm trazendo tristeza para nós. E é por isso que João capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Isso quer dizer o quê? Tome cuidado, não deixe o seu coração ficar triste. Não deixe o seu coração ficar triste. Ah, pastor, mas eu recebi uma notícia terrível. Sim, mas não deixe o seu coração ficar triste. Se você pegar 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 16, a primeira coisa que o apóstolo diz é: regozijai-vos sempre. Ele quer dizer assim: se mantenha sempre alegre, lute para se manter sempre alegre. Aí no versículo 17 deste mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Então existem duas coisas que a igreja tem que fazer. Primeiro, tem que lutar sempre para se alegrar. O diabo está lutando para entristecer você, mas você vai procurar cantar, vai procurar orar, vai procurar fazer alguma coisa. Então primeiro, procure se alegrar. Segundo, procure orar, ore, não importa quanto tempo, não importa se vai ser 10 minutos, não importa se vai ser 1 hora, não importa se será 30 minutos, 1 hora de relógio, 2 horas, não importa se será apenas 5 minutos, o que importa é que você ore. Deus quer que você ore, Jesus quer que você ore, então se alegre e ore. É isto que você precisa fazer, se alegrar e orar, é isto que Deus quer. E depois a terceira coisa muito importante, um detalhe muito importante, o terceiro detalhe: por tudo ou em tudo, dê graça. Quer ser uma pessoa vitoriosa? Primeiro, peça a Jesus: Jesus, não deixa meu coração ficar triste. Segundo, procure orar. Não importa, procure orar. Ah, pastor, só oro 5 minutos. Não interessa, ore. Pastor, não consigo orar meia hora. Ora 10, ora 20. Não interessa quanto tempo você está orando. O importante é que você esteja orando. É isso que Deus quer. Diga glória a Deus, igreja. Até porque o Senhor Jesus diz na oração do Pai Nosso que não é por muito falar que seremos ouvidos. Então o importante é que você ore algum tempo, faça alguma coisa, procure alegrar seu coração. E terceiro, dê graças a Deus.
Tá pegando? Dê graças a Deus. A loja fechou, dê graças a Deus. Deu lockdown, dê graças a Deus. Perdeu o emprego, dê graças a Deus. Salário baixou, dê graças a Deus. Não tem nada em casa, na geladeira, dê graças a Deus. Se você der graças a Deus, Deus vai fazer um reboliço muito grande na sua vida. Pode acreditar nisso que eu estou falando. Aleluia, glória a Deus. E agora vamos orar. Que Deus abençoe. E não deixe o diabo trazer o engano na sua mente de que é Deus que está fazendo você ficar doente, de que foi Deus que fez aquela pessoa da sua família ficar doente. Que Deus abençoe.